Muitos anos se passaram desde os dias de Adão e Eva. A humanidade se multiplicou e encheu a terra inteira. Mas com o crescimento veio também uma grande maldade. O pecado se espalhou como uma doença terrível entre todos. Os pensamentos do coração humano eram maus continuamente. Violência e crueldade dominavam toda a terra. A terra estava totalmente corrompida diante de Deus. Deus viu toda a maldade e seu coração se entristeceu. Ele se arrependeu de ter criado o homem na terra. Deus decidiu destruir tudo o que havia criado. Mas havia um homem que era diferente de todos. Seu nome era Noé, descendente de Sete, o justo. Noé era homem justo e íntegro em sua geração. Enquanto todos pecavam, Noé andava fielmente com Deus. Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sua família permanecia fiel a Deus em meio à maldade. Senhor, o que queres que eu faça? Constrói uma arca. O fim de toda a carne chegou perante mim, disse Deus. A terra está cheia de violência por causa deles. Eis que vou destruí-los juntamente com a terra. Noé ficou assombrado, mas confiou completamente no Senhor. Então Deus deu instruções específicas para a salvação. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos e a cobrirás com betume. O tamanho seria gigantesco, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura. 3 andares, uma janela no topo e uma porta lateral. Trarei um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne que tem fôlego de vida. Mas contigo estabelecerei minha aliança sagrada. Entrarás na arca com toda a tua família. De cada espécie animal farás entrar 2 na arca, macho e fêmea, para conservar a vida na terra. Recolhe também alimento para ti e para todos eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe ordenara. Noé começou imediatamente a construir a grande arca. Seus 3 filhos trabalharam ao lado dele fielmente. Juntos, vamos conseguir! Obrigado, meus filhos. Dia após dia, eles cortavam árvores e serravam madeiras. A estrutura da arca começou a tomar forma lentamente. Anos se passaram enquanto a construção continuava. Os vizinhos observavam Noé com zombaria e desprezo. Um barco gigante longe do mar? Que loucura! Mas Noé continuou trabalhando, confiando somente em Deus. Noé também pregava sobre o julgamento que viria. Arrependam-se, pois o dilúvio destruirá tudo. Ele implorava que as pessoas se arrependessem dos pecados. Eu os alerto, arrependam-se agora e encontrarão misericórdia! Mas ninguém quis ouvir. Todos zombavam ainda mais. Décadas se passaram e a arca ficou cada vez maior. Finalmente, após muitos anos, a arca foi completada. Era uma construção magnífica
exatamente como Deus ordenara. Então Deus disse a Noé: o tempo chegou. Entra na arca, tu e toda a tua família. Sim, Senhor, vamos entrar. Apresse-se, a tempestade vem. Estamos prontos. Porque em 7 dias farei chover sobre a terra. 7 dias, eu entendo a urgência. 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. Então algo extraordinário começou a acontecer na terra. Animais de todas as espécies começaram a vir para a arca. 2 a 2, macho e fêmea, guiados por Deus. Leões, elefantes, girafas, todos marchavam pacificamente. Animais que normalmente seriam inimigos andavam lado a lado. Aves de todas as cores voaram em direção à arca. Répteis e insetos também vieram conforme ordenados. O povo assistia espantado, mas ainda assim não acreditava. Noé e sua família guiaram os animais para dentro da arca. Cada espécie foi para seu compartimento designado. A comida foi armazenada para a longa jornada. Finalmente, todos os animais estavam a bordo da arca. Noé entrou na arca com sua esposa amada. Sem, Cã e Jafé entraram com suas esposas. 8 pessoas no total foram salvas do julgamento vindouro. E então o próprio Senhor fechou a porta da arca. A porta foi selada. Não havia mais como entrar. Lá fora, as pessoas continuavam suas vidas normalmente. Eles comiam, bebiam, casavam, sem preocupação alguma. 7 dias se passaram em silêncio expectante. E então, no 7º dia, o céu começou a escurecer. Nuvens negras cobriram toda a extensão do céu. Trovões ensurdecedores ecoaram por toda a terra. Relâmpagos rasgaram o céu como nunca antes visto. E então as primeiras gotas de chuva começaram a cair. As fontes do grande abismo se romperam violentamente. As janelas do céu se abriram em toda a sua fúria. A chuva caía sem parar, dia e noite continuamente. As águas começaram a subir rapidamente pela terra. As pessoas corriam em pânico buscando terreno mais alto. Mas não havia escapatória. A água subia cada vez mais. A arca começou a flutuar sobre as águas crescentes. Dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. Lá fora, toda a carne com fôlego de vida pereceu. Homens, animais, aves, tudo foi destruído pelas águas. A água cobriu até os montes mais altos da terra. 15 côvados acima dos montes as águas prevaleceram. A terra inteira estava coberta por um oceano sem fim. Somente a arca flutuava solitária sobre as águas imensas. Dentro dela, 8 almas e milhares de animais viviam. 40 dias e 40 noites a chuva continuou. A arca era sacudida pelas ondas, mas permanecia firme. Noé mantinha a fé, cuidando dos animais diariamente. Sua família trabalhava unida para manter todos vivos. Toma cuidado, vaquinha. Ótimo trabalho, todos vocês. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias.
Mas Deus não se esqueceu de Noé dentro da arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam. A chuva finalmente parou de cair dos céus. Lentamente, as águas começaram a baixar sobre a terra. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Ainda havia água por toda parte, mas os picos apareceram. Noé esperou pacientemente mais 40 dias. Então ele abriu a janela que havia feito na arca. Noé soltou um corvo para verificar as condições. O corvo foi e voltou até que as águas secassem. Então Noé soltou uma pomba para ver se havia terra. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar. Ela voltou para Noé na arca, e ele a recolheu. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. À tarde, a pomba voltou com algo especial no bico. Era uma folha verde de oliveira recém-colhida. Noé soube então que as águas tinham baixado na terra. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, a pomba não voltou mais para ele. A terra estava finalmente seca o suficiente para a vida. Noé removeu a cobertura da arca e olhou ao redor. A superfície da terra estava seca e renovada. Então Deus falou com Noé mais uma vez. Sai da arca, tu e tua família e todos os animais, para que se espalhem e frutifiquem sobre a terra. Noé abriu a grande porta da arca com alegria. Sua família desceu primeiro, pisando na terra nova. Os animais saíram 2 a 2, espalhando-se pela terra. Aves voaram livres pelos céus limpos e azuis. A vida estava voltando para a terra renovada. Noé construiu um altar ao Senhor em gratidão. Ele ofereceu sacrifícios de animais limpos sobre o altar. O aroma agradou ao Senhor e seu coração se alegrou. Deus fez uma promessa eterna ao coração de Noé. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Nunca mais destruirei todos os seres vivos com água. Enquanto a terra durar, haverá semeadura e colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus abençoou Noé e seus filhos abundantemente. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus estabeleceu sua aliança com um sinal eterno. Põe o meu arco nas nuvens como sinal da aliança. Um arco-íris magnífico apareceu no céu pela primeira vez. Noé e sua família olharam maravilhados para o céu. Quando as nuvens vierem, verei o arco e me lembrarei. O arco-íris seria um lembrete eterno da promessa de Deus. Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio. Seus descendentes encheram toda a terra novamente.
A história de Noé nos ensina sobre fé e obediência. E que Deus sempre cumpre suas promessas para sempre.